Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de conhecimentos bancários. Você esperava encontrar o professor Edgar Abreu aqui, né? Eu sei, achou que ele ia dar todo conhecimentos bancários, que ele era um gênio. Não, calma, tu vai ter aula comigo também, professor Giuliano Tamagno. Eu sou um dos Gs aqui do GG Concurso e vai ser um prazer trabalhar essa matéria, especialmente essa matéria aqui com vocês. Como eu disse, o meu nome é Giuliano Tamagno, esse é meu @ nas redes sociais. Eu sou formado em Direito, eu sou mestrando em Direitos Humanos e eu trabalho com Direito Civil há mais de 10 anos especificamente para concurso público. Essa matéria que a gente vai trabalhar na aula de hoje, eu já ministrei ela em graduação, em pós-graduação, já ministrei ela em disciplinas do mestrado, já ministrei ela em curso para a OAB, já ministrei em curso preparatório para concurso, ou seja, eu já vi isso aqui de cor e salteado. Inclusive, foi objeto da minha dissertação de mestrado. Então, a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito. E até, desculpem se eu me empolgar um pouco, porque é um assunto que realmente, para mim, faz muito sentido, é um assunto muito atual e nunca veio em concurso de banco. Eu estou tendo uma oportunidade que eu nunca tive de trabalhar um assunto tão legal em concurso de banco. Vocês estão acostumados com aquelas coisas chatas em banco, né? Ah, matemática financeira, é crase, não sei o que, conhecimentos bancários. Não, aqui é um assunto legal do dia a dia, uma coisa que a gente consegue trazer exemplos muito fáceis aqui. A apostila já está disponível no ambiente do aluno aí para vocês e a gente vai falar, portanto, de conhecimentos bancários e tá aqui a apostila. Eu ainda estou domando esse negócio aqui, então se eu fizer alguma boca abertice aqui, vocês já me desculpem, tá bom? Eu não vou usar ela o tempo inteiro, mas eu quero te apresentar ela para te saber como que ela funciona e como que ela foi pensada e projetada. O assunto da nossa aula é esse: pessoa física e pessoa jurídica, capacidade e incapacidade civil, representação e domicílio. Então aqui tem uma mensagenzinha que eu fiz para vocês, aqui ainda estava escrito tópico 35, mas agora com a retificação dessa madrugada ele virou tópico 37, né? E aqui está uma explicação capítulo por capítulo. Ó. O que é capacidade civil, o que é incapacidade absoluta e relativa, quando cessa a menoridade, o que é domicílio, o que é domicílio necessário, o que é representação, tudo isso são explicações. E depois o texto da lei. Aqui é o texto que eu extraí do Código Civil e, por fim, questões para testar o teu conhecimento. Ficou massa esse formato, né? Então aqui a gente tem 10 questões e o melhor, com um gabarito comentado. Fica mais fácil para todo mundo fazer e ter sucesso nessa parte da aula aí. Tá joia? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente consegue conversar sobre isso aqui, tu consegue deixar em mim de novo naquela tela grande, Betinho, e aí o quadro fica menor para ficar mais fácil? A gente está diante aqui de um assunto que ele é trabalhado no Código Civil. O que é o Código Civil? Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui não são do direito, né? Então não são formadas em direito ou sequer têm afinidade pelo ramo do direito. E tá tudo certo. O direito civil, ele é um ramo do direito que vai regular as relações entre particulares. Se eu e você quisermos fazer um contrato, que diga-se de passagem a gente já fez, você e o GG Concurso, quem vai regular esse contrato é o direito civil. Se você está andando de carro pela rua e bate no carro de alguém, é uma relação entre particulares. Quem vai regular isso é o direito civil. Se você resolve comprar um apartamento, quem vai regular isso é o direito civil. Se você resolve casar, quem vai regular esse contrato é o direito civil. Se você resolve separar, quem vai regular esse contrato de solução de uma união estável ou de um divórcio é o direito civil. Ou seja, o direito civil é um ramo do direito que regula as relações entre particulares. Simples assim. Simples assim. Ele diz quais são os teus direitos, quais são as tuas obrigações. É isso que faz o direito civil. Diferente do direito penal, por exemplo. O que faz o direito penal? Ele diz quais são os crimes e quais são as penas. Então existe um Código Penal. Lá o Código Penal diz, artigo 121, ninguém deve matar ninguém. Se alguém matar alguém, a pena é de 8 a 20 anos. É isso que diz o Código Penal. Ninguém deve roubar ninguém. Se alguém roubar alguém, a pena é de tanto a tanto. É isso que diz o Código Penal. Já o Código Civil, ele vai trazer direitos e obrigações que você tem na sua esfera, na sua atuação civil no mundo. Quando você sobe num ônibus, você está fazendo um contrato, entre aspas, tácito com o cobrador. Você paga e ele te dá a passagem. Então, todos esses contratos também são regulados pelo direito civil. Ficou animado, né? Calma, não sai daqui para te matricular em uma faculdade de direito e começar a estudar direito civil. Calma, fica aqui até o final da aula.
Brincadeiras à parte, é isso que a gente vai trabalhar aqui. Alguns recortes do Código Civil que são importantes para quem vai trabalhar num banco. É isso que o teu edital fez e de forma muito inteligente ele fez. Tá? Então, vamos dar uma olhada no qual a primeira parte. A primeira parte é pessoa física e pessoa jurídica. Vamos lá. O Código Civil ele é dividido em dois grandes livros. Acompanha meu raciocínio aqui, não precisa anotar nada por enquanto, porque está tudo na tua apostila, tá? Ele é dividido em dois grandes livros. Um livro chamado Parte Geral e outro livro chamado Parte Especial. O que a gente vai trabalhar na nossa aula está na parte geral. E na parte geral, ele diz que tudo que existe no mundo, ele consegue classificar. Todas as coisas do mundo ele consegue classificar. Isso aqui ele classifica como um bem móvel porque é um poste de luz. Isso aqui ele classifica como um bem móvel porque é uma caneta. Tudo ele consegue classificar. Agora, a coisa que tem direitos e obrigações, ele chama essa coisa de pessoa. Sim, o Código Civil chama essa coisa de pessoa. Então, para o Código Civil, eu sou uma pessoa. E aqui ele está no edital, trouxe a expressão pessoa física, mas não é esse nome que a gente vai usar. A gente vai usar a expressão pessoa natural. Eu sou uma pessoa natural. Porque eu sou uma coisa que tenho direitos e obrigações. Então, o Código Civil ele divide tudo, ele consegue classificar tudo. Quando eu e o Betinho resolvemos fazer um contrato e desse contrato criar uma pessoa que não existe, mas ela está prevista em um contrato, a gente está em uma ficção criando uma pessoa que não é uma pessoa natural, porque tu nunca viu a C&A andando por aí, né? Opa, tá passando ali a C&A, oh, olha ali o GG Concurso atravessou a rua. Não. As pessoas jurídicas são criadas por pessoas naturais, são, entre aspas, uma ficção. Porque elas não existem de verdade. Inclusive, esse é o nome da teoria, né? Teoria da ficção, que é a teoria que cria as pessoas jurídicas. Mas tu não precisa saber disso, é só para ilustrar o que eu estou te dizendo. Então, a gente vai trabalhar com pessoas naturais e pessoas jurídicas. Pessoas naturais são pessoas que têm capacidades de direitos e obrigações, e pessoas jurídicas são aquelas criadas pelas pessoas naturais com determinado fim. Isso é só para ilustrar o que a gente vai conversar agora. O Código Civil, se fosse contado uma história, eu tenho um filho de 3 anos que ele adora contar história. E todas as histórias começam com Era Uma Vez, né? Todo mundo que já foi criança sabe que as histórias começam com Era Uma Vez. Se o meu filho fosse contar a história do Código Civil, ele contaria uma história mais ou menos assim. Era uma vez uma pessoa que estava na barriga da sua mãe, que nasceu. Era uma vez uma pessoa que estava na barriga da sua mãe, nasceu, fez 18 anos, casou, separou-se, adquiriu alguns bens, morreu, fez um inventário. Essa mais ou menos seria a história do Código Civil, porque ele, na ordem cronológica dos seus artigos, ele faz isso. Ele conta como que é o processo de nascimento, ele conta como que é para se adquirir a maioridade, e tudo isso está no teu edital. Ele conta como que eu posso antecipar essa maioridade. Ele conta onde eu vou encontrar essa pessoa, que é o tópico do domicílio. Tudo isso ele vai contar aqui para ti. Então, o primeiro tópico, que é o da pessoa natural, na pessoa física, ele está aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Nem pode até deixar nesse, Betinho, não tem problema nenhum. Pode deixar nesse, por mais que eu fique cortado aqui, né? Tá aqui o texto da lei. E ele diz assim, ó: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Faz uma anotação aí do lado do teu material, que isso aqui é o conceito de capacidade civil. O que é capacidade civil? É a aptidão que todos nós temos de contrair direitos e obrigações. Capacidade civil é a aptidão que nós temos de contrair direitos e obrigações. Juliano, tá muito jurídico isso, eu não estou entendendo. O que é aptidão de adquirir direitos? Ora, veja bem, se eu digo, Betinho, quer me vender essa pilha que está aí no teu computador? Quero. Quanto custa? R$2. Eu tenho o direito de receber a pilha e ele tem o direito de receber os R$2. E eu tenho a obrigação de pagar os R$2 e ele tem a obrigação de me entregar a pilha. É uma relação negocial. Percebe como é fácil o direito civil? O que é uma relação de obrigações e direitos? É isso. Todos nós que somos pessoas, diz o artigo 1º, toda pessoa capaz tem direitos e deveres na ordem civil.
Pois bem, existe um conceito que é discutido amplamente na doutrina, que seria a distinção entre capacidade e personalidade. Anota aí no teu material. Pode botar em tela cheia para nós agora, Betinho. Capacidade e personalidade. Olha só, eu até fiz questão de trazer isso na tua apostila aqui, por quê? Olha aqui. Cadê? Aqui. Tá aqui o conceito de capacidade civil, é o que está no artigo 1º e 2º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Isso significa que legalmente todos os indivíduos possuem a capacidade de realizar atos jurídicos. Significa então que uma criança de 5 anos pode herdar uma herança do seu avô e se tornar proprietário de um imóvel? Porque ele tem capacidade. Capacidade de direito. Ele tem capacidade de direito. A minha letra é muito feia e eu não vou conseguir anotar aqui, mas faz assim, ó, pega o teu material aqui, pega a caneta, deixa eu pegar a caneta aqui, ó, vou tentar. Pega a caneta e aí vem aqui, ó, e faz 2 flechinhas assim, duas linhas. A capacidade aqui a gente vai chamar de capacidade de direito e aqui a capacidade de gozo. O que é a capacidade de direito? A capacidade de direito é a capacidade que todos nós temos a partir do nascimento com vida. A capacidade de direito é a capacidade de ter direitos. Agora, a capacidade de gozo, também chamada de capacidade plena. Opa, não consegui riscar aqui. Também chamada de capacidade... Eu falei para vocês que ia ser ruim aqui, né? Capacidade plena. Ela é adquirida quando a gente termina a menoridade, ou seja, quando a gente se torna maior e absolutamente capaz. Eu sei que agora esses conceitos podem estar um pouquinho difíceis, mas vai facilitar daqui a pouquinho. Uma criança de 11 anos, ela tem capacidade de direito? Ela é um sujeito de direito? Sim, ela tem direito à saúde, ela tem direito a saneamento básico, ela tem direito ao meio ambiente controlado, ela tem direito a, por exemplo, se os pais forem separados, de receber pensão de um dos genitores. Todos esses direitos ela tem. Quer ver um exemplo? Imagina a seguinte situação. Pai e mãe separados, a criança passa a residir com o pai. Eu vou pegar um exemplo só que quebra a lógica, tá? Passa a residir com o pai. O pai vai cuidar da criança em tempo integral, ele tem a guarda. E a mãe ficou sem a guarda. Tá entendido o meu exemplo? Beleza. Essa criança, é o caso do Betinho, essa criança, ela tem direito a receber pensão da mãe, não tem? Quando for em juízo, em um processo judicial, buscar essa pensão, quem que é o autor do processo? Pensa que a criança tem 4 anos. A criança tem 5 anos, tem 6 anos, não importa, tem 1 ano. Ela mora com o pai é o guardião dela, o pai é o tutor, e ela tem direito a receber uma pensão. Quem que é o autor dessa ação? É a criança, é o menor. E o menor, ele está representado pelo seu pai, porque ele ainda não tem a capacidade plena. Ele tem apenas a capacidade de direito. O direito ele tem, mas ele não pode exercer esse direito em juízo. Quando que ele poderá? Quando fizer 18 anos, porque com 18 anos cessa a menoridade. E aí ele se torna, então, absolutamente capaz. Tá fácil de entender, Betinho? Para quem não é do Betinho, não é do direito. Vai conseguir entender, Betinho? Tá fácil? Tá bem. Então, alguém que nasce com vida, e é isso que a personalidade, o início da personalidade jurídica de uma pessoa é o nascimento com vida. A ciência diz que a partir do momento que o pulmão é inflado com ar de forma natural, tem-se o nascimento com vida e tem-se o início da personalidade jurídica. Para a nossa aula, a gente vai trabalhar personalidade jurídica e capacidade como sinônimos, porque não vai cair uma questão tão aprofundada assim. Então, quando que eu tenho o direito de ter direitos? A partir do nascimento com vida. E eu já sou um titular de direitos. Eu posso exercê-lo de forma sozinha e individual? Não, até porque é uma criancinha, né? Ah, mas eu já tenho 16 anos. Não pode. Mas eu já tenho 17 anos e 11 meses. Não pode. Tu só vai ter a maioridade com 18 anos. E aí sim tu poderá, em juízo, discutir qualquer violação ao teu direito. Fechou? Tá bem. Espero que até aqui tenhamos entendido. Capacidade civil, capacidade de direito,
Aí, e capacidade plena ou capacidade de gozo. O que o nosso Código Civil diz é que o nascimento com vida é o que vai regular essa situação. Ó. Tá aqui. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que é o nascituro? É o feto. Feto tem personalidade jurídica? Para o direito civil, não. O que ele tem? Proteção jurídica. O direito protege ele. Por exemplo, no Brasil é proibido o aborto. Até que o STF decida sobre essa matéria, é proibido o aborto. Por que é proibido o aborto? Não porque o feto é uma pessoa, porque senão seria um homicídio. É porque o direito trabalha com a proteção jurídica do nascituro. Nascituro é sinônimo de feto, pessoa que está na barriga, tá? Até aqui, estamos entendidos. Pois muito que bem. Acontece que alguns eventos da vida fazem com que a gente não seja para sempre uma pessoa capaz. Imagina que eu, Giuliano, nasci, fiz 18 anos, me tornei uma pessoa capaz, ou seja, eu posso estar em juízo, eu posso demandar, ser demandado, eu posso receber um processo, posso processar alguém, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Posso assinar um contrato, posso assinar um distrato, posso casar, posso divorciar. A partir dos 18 anos eu posso fazer o que eu quiser. Desde que a lei não proíba, né? Agora imagine que Deus me proteja, mas, bate na madeira pra mim, Betinho, eu sofra um acidente e com esse acidente eu me torne incapaz de expressar os meus sentimentos, eu me torne incapaz de agir sozinho. Nesse caso, o direito traz uma proteção para mim e ele diz que eu não vou ser mais uma pessoa absolutamente capaz. Ele vai me dizer que essa minha capacidade, ela se torna relativa. Ela se torna relativa, porque, em que pese eu fosse absolutamente capaz, aconteceu um evento que me tornou relativamente incapaz. Entenderam isso? Não precisa focar nos exemplos do artigo 3º. Por enquanto, entende o que eu quero te dizer com isso. Eu quero te dizer que era uma pessoa que tinha o domínio da sua própria vida, mas aconteceu um evento e ele não... Imagina alguém que está em coma no hospital. Como é que essa pessoa... Ela imagina que uma pessoa que está em coma no hospital, ela é réu em um processo. Ela pode ser ré em um processo? Alguém pode demandar contra ela? Claro, porque ela é uma pessoa e ela tem direitos. Então ela pode ser réu em um processo. Aí eu te pergunto, tu acha que ela em coma no hospital, ela vai contratar um advogado e promover a sua defesa? Óbvio que não, né? Então por isso o direito protege essa pessoa, dizendo, olha, essa pessoa que está em coma no hospital, ela vai ser considerada para o direito relativamente incapaz. Ou seja, vai ser nomeado para essa pessoa alguém que vai ser o seu assistente. Júnior, é só nesse caso? Não, tem outros casos. Aquela pessoa... E agora eu vou seguir a ordem do código, porque eu tenho certeza que tu já entendeu o que eu quis dizer com isso. Tá? Então, são relativamente incapazes, cadê o... Ah, Juliano, tu pulou o artigo 3º. Eu sei, é para te entender melhor, não lê ele. São relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exerceres. Exerceres é ótimo, né? Aquele que está entre 16 e 18 anos, eu já vou explicar isso, porque antes dos 16, tu é absolutamente incapaz. Faz uma observação aí no teu material e faz assim, ó. Vou te dar a barbada, tá? Será que eu consigo dar um zoom aqui, Betinho? Acho que não, né? É muito querer, né? Eu queria só dar um zoom aqui nessa parte branca para poder escrever aqui. Será que rola? Vamos ver. Dá um zoomzão aí, dá um Ctrl++++. Será que vai? Aí, em qualquer lugar que seja branco. Assim já tá legal. Assim já tá legal. Olha aqui, ó. Escreve assim, ó. Vou mais pra cá pra facilitar a tua vida. Escreve aqui assim, ó. Eita, que falhou. Tá apertando um botãozinho que tem na caneta. Foi mal. Capacidade absoluta e relativa. O que é a teoria da incapacidade relativa? É os exemplos que eu acabei de te dar. É a pessoa que tem entre 16 e 18 anos, é esse aqui.
é o ébrio habitual. O que é o ébrio habitual? Aquele cara que bebe muito. E cuida na tua prova essa expressão aqui, ó, ébrio habitual. Não foi uma, não foi duas, não foram 100 questões de provas que trocaram isso aqui por ébrio eventual. O ébrio eventual é eu e o Betinho, a gente bebe de vez em quando. Agora, o ébrio habitual é aquela pessoa que está permanentemente em um estado etílico, ele está permanentemente fora do seu controle. Então, ele é considerado para o Código Civil uma pessoa relativamente incapaz. Os viciados em tóxico, tá? Mais para o lado ali da apostila, não vou ir até ali. Terceiro, aquele que por uma causa transitória ou permanente não puder exprimir a sua vontade. É o que está escrito no inciso terceiro aqui. Eu não vou para o lado para ler também, mas confia em mim, é isso que está aqui, tá? Quarto, os pródigos. O que é o pródigo? Aquele que gasta mais do que ele arrecada, né? Então muita gente deve estar pensando assim, então eu sou pródigo, porque eu gasto mais do que eu recebo por mês, né? Só em curso do GG aqui eu já gastei uma fortuna. Não, não é esse caso de pródigo. Agora minha caneta parou de funcionar, agora voltou, tá? Então esses são os 4 casos de pessoas que são relativamente incapazes. Até aqui, tá claro para ti? Até aqui tu entendeu que essas pessoas aqui, por mais que eventualmente eles fossem capazes, aconteceu um evento, o cara ficou viciado em álcool, ficou viciado em tóxico, o cara sofreu um acidente, ou o cara se tornou pródigo, e eles se tornaram relativamente incapazes. Até aqui ficou claro? Beleza. O único que não está claro para ti é o inciso primeiro, aquele que está entre 16 e 18. E esse eu vou te explicar a partir de agora. Volta de novo em mim em tela cheia, Betinho. Porque esse ponto aqui, ele é um ponto muito importante mesmo. Olha o que aconteceu. Até 2015, as pessoas portadoras de deficiência, elas eram tratadas no Brasil de uma forma completamente equivocada. O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio em 2015 para mudar isso? E ele mudou o Código Civil. Olha só. Todas as pessoas que tinham alguma deficiência até 2015 eram consideradas pessoas absolutamente incapazes. Olha só que loucura isso. O cara tinha uma deficiência motora, tinha uma deficiência numa perna, num braço, tinha qualquer deficiência, era considerado absolutamente incapaz e ele precisava de um representante para a vida toda. Ou a pessoa tinha alguma doença, inclusive neurológica, mas que ele tinha um poder cognitivo completo, ele conseguia expressar as suas opiniões e tal, e dizer o que ele queria, o que ele não queria, ele era considerado, sim, para o direito civil, como uma pessoa absolutamente incapaz, ou seja, ele não podia realizar nenhum ato. Aí veio em 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência e diz, não, pessoas com deficiência são pessoas capazes sim. Pode acontecer de ter alguém com deficiência e ser incapaz, mas essa não vai ser a regra. A partir de agora, a regra é que pessoas com deficiência são capazes sim. Vai vir uma questão na tua prova perguntando se pessoas portadoras de deficiência são capazes ou incapazes, ou se são absolutamente capazes ou relativamente incapazes. Lembra, pessoa portadora de deficiência é capaz. Ponto. Ah, Juliano, mas pode ser que uma pessoa portadora de deficiência seja considerada incapaz? Sim, desde que exista um processo para isso, um processo de interdição, ou tomada de decisão apoiada, um processo de curatela. Mas não é o caso aqui, tá? Lembra, pessoas portadoras de deficiência são absolutamente capazes. Mas então, Juliano, quem que é absolutamente incapaz? Absolutamente incapaz é aquele menor de 16 anos. Todo menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Entre 16 e 18 ele é relativamente, e aí depois dos 18 ele é plenamente capaz. Vamos fazer uma revisão disso aqui tudo, tá? Eu sei que tá muitos termos que tu nunca viu na tua vida e pode parecer confuso, mas não é. Vamos lá. A pessoa quando nasce, te espreguiça aí, dá uma relaxada, faz um alongamento. A pessoa quando nasce, a gente costuma, pelo que a lei diz aqui, dizer que essa pessoa, ela é absolutamente incapaz. Na teoria das capacidades aqui, ela é absolutamente incapaz. Ainda que ela tenha personalidade jurídica, ou seja, ela é uma pessoa e por isso ela tem a aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações, beleza? Mas ela não pode fazer isso sozinha em juízo, porque ela é absolutamente incapaz de estar em juízo, beleza? Então, quando ela tem 1 ano, ela tem personalidade jurídica, ela tem capacidade civil, mas ela não pode estar sozinha em juízo,
Porque ela tem o que a gente vai chamar de ela é o que a gente vai chamar de absolutamente incapaz. E olha que fácil isso. O único caso do Código Civil de que alguém é absolutamente incapaz são os menores de 16 anos. Então ele tem 1 ano, ele tem 2, ele tem 3, ele tem 4, ele tem 5, ele tem 6, ele tem 7, ele tem 8, ele tem 9, ele tem 10. Ele é absolutamente incapaz. Ele tem 11, ele tem 12, ele tem 13, ele tem 14. Ele é absolutamente incapaz. Ele tem 15, ele é absolutamente incapaz. Ele fez 16 anos, ele se torna relativamente incapaz. Na prática, a diferença disso é que o absolutamente incapaz ele não pode realizar nenhum ato sozinho. Ele precisa de um representante para tudo. Já o relativamente incapaz, ele não tem representante, ele tem um assistente. Então, algumas coisas o relativamente incapaz ele pode fazer. Perceberam que o relativamente ele tem um pouquinho mais de poder do que o absolutamente. Fez sentido? De novo, qual a única situação no Código Civil de que eu tenho alguém absolutamente incapaz? Isso aí, menor de 16. Tá aí a pessoa com deficiência? Nem tá aqui. Eu só trouxe ela porque a tua prova vai tentar te enganar com isso, dizendo que pessoa com deficiência é absolutamente incapaz ou sei lá o que for. Então o cidadão fez 16 anos, se tornou relativamente incapaz. Relativamente incapaz. Ele vai permanecer nessa situação até quando? Até o aniversário de 18. Até o aniversário de 18. Só que, se no aniversário de 18 essa pessoa for considerada um ébrio habitual ou alguém viciado em tóxico, percebe que ele nem vai sair da situação de relativamente incapaz. Ele vai ficar nessa situação até sei eu lá quando, até quando ele se tratar e se curar. É isso que vai acontecer. Ele pode, com 16 anos, se tornar relativamente incapaz, fez 17, fez 18, e aí com 18 ele tá tudo certo, vida normal, capacidade plena, tá tudo bem. Ele se tornou capaz. E aí com 20 anos ele resolve se... Ninguém resolve, né? Mas ele se torna viciado em tóxico. Ele vai retornar ao status de relativamente incapaz até que esse estágio da vida dele termine. Deu bom? Acho que deu, né? Deu para entender. Tá. Deu para entender. Estão curtindo? Tá bom. Mas isso seria muito fácil, né? Isso aí que a gente falou até agora estava muito fácil. Aí o resto da galera que vai fazer a prova também saberia. A questão toda é: como que eu faço para pular uma etapa disso aí? Eu sou ansioso, eu quero pular uma etapa. Imagina que eu tenho 16 anos, 17 anos e eu já tô louco pra... Imagina que eu sou jogador de futebol, tô louco pra ir pra Europa, pra alugar um apartamento na Europa e jogar lá no Bayern de Munique. Pode acontecer, né? Tem 17 anos, joga uma bola violenta. Ou eu com 17 anos que era campeão de rodeio, quero sair daqui. O que vai acontecer nessa situação? Existe uma possibilidade de antecipação da maioridade. Olha só que loucura isso. O Edgar é outra pessoa que é muito ansiosa. Imagina que alguém que está entre 16 e 18 anos, essa pessoa é relativamente incapaz e ela não aguenta mais esperar para se tornar alguém capaz. O que ela pode fazer para isso? Existe um procedimento para isso chamado um procedimento de emancipação. Olha só que loucura isso aqui. A emancipação é quando alguém que é relativamente incapaz faz alguma coisa que o código vai trazer aqui no artigo 5º, e essa pessoa passa a ter capacidade plena. Querem ver um exemplo? Vou contar para vocês. Quem aqui com 16 anos não encontrou o amor da sua vida? Com 16 anos a gente sempre encontra o amor da nossa vida. E aí tu tá lá passeando no shopping com essa tua namorada, que é o amor da tua vida, tu já tá, afinal de contas, há 2 meses com ela, ele é o amor da tua vida ou ela é o amor da tua vida e tu pensa: vou casar. Vou casar. Azar, vou casar. Já tô há 2 meses. É o amor da minha vida. Vou casar. Pode casar com 16 anos? O código diz que pode. E o casamento faz com que haja uma antecipação da maioridade. É claro que tu vai precisar de autorização dos pais para casar, mas o casamento faz com que a maioridade seja antecipada. E aí então você vai ser uma pessoa com 17 anos e vai ser uma pessoa capaz. Vai pular aquela etapa da relatividade, daquele que tu é relativamente incapaz, e vai diretamente. Para fechar esse exemplo da emancipação, o Gui, nosso professor aqui do GG Concurso, com 17 anos ele fez um concurso para Transurb, empresas de trens urbanos aqui do Rio Grande do Sul. E ele tomou posse nesse concurso público com 17 anos. Isso faz com que a maioridade dele seja
encurtada. Então, com 17 anos, ele já se torna alguém capaz. Mas veja bem, né? Isso não faz com que a pessoa possa dirigir, por exemplo, né? Não faz com que a pessoa possa entrar em lugares que só entra maior de 18 anos, não. Ele não tem essa aptidão. Só o que tem é a antecipação da maioridade para, por exemplo, assinar contratos, para, por exemplo, firmar negócios e assumir, por exemplo, um concurso público. Ainda falando de emancipação, olha só que legal. Eu falei para vocês que o casamento vai antecipar os efeitos da maioridade. Mas não é só o casamento. Olha só, pelo exercício de um emprego público efetivo. Não é ser aprovado em um concurso público, tu precisa ser aprovado e nomeado, tu precisa estar em exercício. Colação de grau em curso de nível superior também vai gerar a emancipação, que é a antecipação dos efeitos da maioridade, tá? Juliano, mas quem que vai colar grau em ensino superior com menos de 18 anos? Sei eu. Não sei. Não sei. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu ia dar um exemplo disso agora que era muito legal. Deixa eu me lembrar. Putz, tinha um que era muito legal do... Não, depois, se eu me lembrar ao longo da aula, eu me lembro de um caso de uma pessoa que se emancipou com menos de 18 anos por colar grau em curso superior. Eu, com 18 anos, eu mal tinha me formado no colégio, né? Mas vamos lá. E também tem o quinto caso. O quinto caso é mais comum hoje em dia, até por causa que tem muito youtuber menor ganhando muito dinheiro. Que ele vai dizer assim, ó, pelo estabelecimento civil ou comercial, pela existência de uma relação de emprego, desde que em função desse emprego, o menor com 16 anos completos tem uma economia própria. Hoje em dia tem muita gente ganhando muito dinheiro com menos de 18 anos, né? Então, pode acontecer. Só para finalizar essa parte de emancipação aqui. A emancipação, ela não retroage. Ela não retroage. Olha só esse exemplo que eu vou te dar. Alguém com 16 anos encontra o amor da sua vida e casa. A partir desse momento, ele se torna emancipado e essa emancipação faz com que cesse os efeitos da menoridade e ele se torne alguém capaz, beleza? Beleza. Só que a gente sabe que, como diria Bauman, né, a gente vive em uma sociedade de amores líquidos. E esse amor que com 17 anos podia ser o amor da tua vida, 2 meses depois ele pode virar pó. E aí você resolve se divorciar. Resolve se divorciar. A gente tá numa aula aqui que todo mundo tem experiência em se divorciar. Tá o Rod aqui, tá o Betinho aqui, tô eu aqui. Todo mundo tem experiência em se divorciar. E aí, eu quero te dizer o seguinte, se tu com 16 anos casou, cessou a maioridade e com 17 anos tu te divorciou, a menoridade ela não retroage. Ou seja, uma vez que você foi emancipado e antecipou os efeitos da maioridade, se tu te divorciou depois, foda-se, você vai continuar como uma pessoa capaz. Ou seja, o divórcio não tem o efeito retroativo de anular o casamento, a menos que o casamento seja anulado. Imagina que aconteceu alguma coisa, o Código Civil ele traz algumas hipóteses para anulação do casamento. Imagina que você casou com uma mulher achando que era um homem, ou casou com um homem achando que era uma mulher, e depois, na noite de núpcias, o Código Civil ele é antigo, né? Você descobre que aquilo que você procurava não tinha. E aí o casamento pode ser anulado por esse erro. Daí sim há um efeito retroativo. Mas, regra geral, o divórcio não tem efeito retroativo. Beleza? Para fechar ainda a emancipação, tem mais um caso ali no inciso primeiro, the first inciso. O primeiro inciso ele diz assim, ó, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante um instrumento público, independentemente de homologação judicial. Olha só que legal isso aqui. Imagina que um adolescente com 16 anos tá jogando muita bola, quer se emancipar, mas ele não tá afim de casar, porque ele não é louco nem nada. Não, eu pensei isso. Ele não quer casar, ele não tem economia própria, ele não colou grau em ensino superior, ele só quer se emancipar para poder morar fora da cidade dele, poder assinar um contrato de locação de um imóvel, para ele poder abrir uma conta num banco, para ele poder fazer as coisas dele. E aí os pais dele, o pai e a mãe, percebe que eu estou usando essa expressão, o pai e a mãe dizem assim, vai lá meu filho, confiamos em ti e você vai ser emancipado.
pai e mãe vão no cartório juntos, cartório extrajudicial, e fazem um instrumento público dizendo, a partir de agora, esse jovem está emancipado. Pode? Pode. E o juiz precisa se meter nisso? Não. Olha o que está escrito ali, ó. Independentemente de homologação judicial. O juiz não participa disso. Não participa disso. Agora, se o pai quer permitir e a mãe não quer permitir, precisa... Para que essa emancipação aconteça, precisa de um procedimento judicial, tá? E aí ele segue dizendo assim, ó, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Eu já explico isso aqui também. Então, de novo, se há divergência entre a vontade dos pais, precisa ser um divórcio. Uma emancipação judicial, tá? Então, a gente vai chamar essa emancipação quando os pais voluntariamente liberam o menor para se tornar alguém que vai ter uma capacidade plena, né, vai ter a antecipação dos efeitos da maioridade, a gente chama de emancipação voluntária. Beleza. Agora, olha o que acontece muito. Imagina uma situação em que pai e mãe faleceram em um acidente e essa criança foi colocada sob a guarda de um tutor. Eu auxilio, eu participo bastante de um local onde tem muitas crianças que os pais perderam o poder familiar, tá? Quem quiser acompanhar esse trabalho, no Instagram é Centro Social Padre Pedro Leonardi. Eles fazem um trabalho de guarda de muitas crianças que os pais faleceram ou por questão de violência perderam o poder familiar. Enfim, são situações, crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E para essas crianças é nomeado um tutor. Olha por que eu estou te dizendo isso, presta atenção. É nomeado um tutor. Esse tutor não tem o mesmo poder que os pais têm de emancipar um jovem de 16 anos no cartório, de forma extrajudicial. Sempre que você ouvir a expressão na tua prova que um tutor resolve emancipar um menor, e ele pode estar na melhor das boas intenções do mundo, ele precisa passar pelo crivo do juiz, precisa de um processo judicial. Não existe emancipação voluntária de um tutor. Porque o que o código pensou com isso é que às vezes o tutor ele pode estar querendo se livrar, entre aspas, daquele encargo de ser tutor e vou emancipar esse guri e a partir de agora tudo que ele fizer é com ele. Não é por aí. Para que o tutor faça a emancipação é preciso que tenha um processo judicial. A emancipação voluntária feita em cartório é só pelos pais, tá? E precisa ser dos dois. Juliano, mas o menor ele tem só o pai, a mãe já havia falecido, só o pai tem o poder familiar. O pai pode fazer a emancipação voluntária? Sim, né? Porque daí não tem conflito de interesse, a mãe já morreu, né? Tá? Seguimos aqui o nosso barco, então. Já falamos de nascimento, já falamos de capacidade de adquirir direitos, já falamos dos menores que são absolutamente incapazes, menores de 16, né? Já falamos da capacidade relativa e quem que é capaz relativamente incapaz. Falamos da cessação dessa menoridade por meio da emancipação. E então a gente encerra o que o teu edital cobra sobre pessoa natural. Ele para no artigo 5º. E aí ele vem lá no artigo 70. O artigo 70 ele vai falar do domicílio da pessoa natural. Ele vai dizer, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, será considerado o seu domicílio. Olha só que legal. Eu pulei aqui a parte da pessoa jurídica, né, no material. Eu acho que eu pulei a parte da pessoa jurídica. Eu vou falar também de pessoa jurídica, depois eu complemento no material com a parte de pessoa jurídica. Agora que eu vi que eu não coloquei aqui. Mas eu não preciso dos slides para falar de pessoa jurídica. Aí a gente fala e depois eu coloco no material. Para o direito civil, todo mundo é localizável. E isso é a questão do domicílio. Eu vou falar de domicílio, depois eu falo mais de pessoa jurídica. Olha só que legal, né? Para o direito civil, todo mundo é localizável. Qualquer pessoa é localizável. Todo mundo tem um domicílio. Olha só que loucura, né? Que pretensão. Para o direito civil, sabe aquelas pessoas que são andarilhos de rua? Eles têm domicílio. O Código Civil diz, não vou perder para ninguém.
eu vou classificar o domicílio de todo mundo. Todo mundo vai ser localizável. Olha essa palavra. Todo mundo vai ser localizável. Umas pessoas são mais localizáveis que outras. Não sei se essa palavra existe, mas tu vai entender o que eu quero te dizer. Então, uma pessoa normal, ela vai lá e vai comprar uma casa na cidade X e ela vai decidir que ali é o seu domicílio. Domicílio é uma palavra que vem de uma origem lá do latim, que vem de dormis, né? Onde a pessoa dorme. O domicílio é onde ela então resolveu voluntariamente escolher para morar. Então esse vai ser o domicílio voluntário dessa pessoa. Existem diversas espécies de domicílio. Existe o domicílio voluntário, que é onde a pessoa escolheu morar. Existe o domicílio profissional, que é onde vai regular todas as situações envolvendo a tua profissão. Imagina que eu, Juliano, sou morador da cidade de Porto Alegre, moro em Porto Alegre, mas eu tenho um escritório de advocacia na cidade de São Paulo. É exemplo, eu tenho uma cidade na cidade de São Paulo. O meu domicílio profissional é em São Paulo. O meu domicílio voluntário é em Porto Alegre. Tá fácil, né? Tá fácil. Se eu tenho dois domicílios, qual vai ser o meu? Se eu moro em Porto Alegre no verão e eu moro em Porto Alegre no inverno e em Natal no verão. Todo verão eu tô em Porto Alegre, todo inverno eu tô em Natal, no Rio Grande do Norte. Ambos serão considerados meus domicílios. Para o direito isso é muito importante saber onde é o teu domicílio, né? Então todo mundo é localizável. Aí o direito diz assim, ó, o domicílio daquela pessoa que é um andarilho é o local onde ele for encontrado. Percebe que ele não quer perder para ninguém, né? O domicílio do artista de circo é onde ele for encontrado. Então todo mundo tem um domicílio. Agora, algumas pessoas, pela função que elas exercem na sociedade, elas são mais encontráveis do que outras pessoas. De novo, eu não sei se essa palavra existe, tá? Elas são mais localizáveis do que outras pessoas. E é o que a gente vai chamar de domicílio necessário, que é o que está no artigo 76 e é o que eu acho que pode aparecer na tua prova. Depois eu volto no 75, que é o domicílio da pessoa jurídica. Afinal de contas, a gente não falou de pessoa jurídica. O domicílio necessário. Aqui é necessário que tu saiba. Olha só, tem domicílio necessário. Algumas provas chamam também de domicílio obrigatório, tá? O que é o domicílio necessário? Aquela pessoa, naquela situação, vai ter um domicílio que a lei define que é o domicílio dela. O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso, eles têm um domicílio que a lei diz que é o domicílio deles. Por exemplo, tu que está me assistindo a aula aí do outro lado, a lei define qual é o teu domicílio? Não, quem definiu foi tu. Se o teu domicílio vai ser Porto Alegre, Piracicaba, Piracanjuba, não sei o quê, é tu que decidiu onde vai ser o teu domicílio. Agora, para esses caras aqui, a lei disse, ó, tu é incapaz? Sim. Então, o teu domicílio vai ser o domicílio do teu representante ou do teu assistente. Fala aqui para mim, para me encher de orgulho, quem que é considerado, por exemplo, só dois, tá? Quem é considerado relativamente incapaz para o Código Civil? O ébrio, habitual, isso. E o viciado em? Viciado em tóxico. Esses dois são considerados relativamente incapazes. Então, o domicílio deles vai ser o domicílio do seu assistente. Me dá um exemplo só de alguém que é absolutamente incapaz. Eu já tenho uns orelhão, quando eu faço assim, vocês vão ver lá no meu Instagram depois, quem for me seguir, que meu filho tem umas orelhas igual a minha, coitadinho, né? 3 anos já tem umas orelhas assim, olhando de frente, parece um Fusca com as portas abertas. Quem é absolutamente incapaz? Isso mesmo. Só o menor de 16 anos. Onde é o domicílio do menor de 16 anos? Onde for o domicílio do seu representante. Fácil, né? Muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Servidor público. Imagina o Gui, que é nosso professor aqui do GG Concursos. Ele tem um domicílio voluntário na cidade de Canoas. Mas ele tem também um domicílio necessário na cidade de Gravataí, que é onde ele exerce as suas funções de oficial de justiça. Um servidor público é onde ele está lotado. Você que vai ser servidor público em seguida, mora na cidade de, sei lá, mora na cidade de Porto Alegre e vai trabalhar na agência da Caixa de Caxias do Sul. Lá vai ser o teu domicílio necessário. O militar, aqui embaixo tá, onde é que é o do militar? Aonde ele servir. E se ele for da Marinha ou da Aeronáutica, na sede do comando. O marítimo, o que é o marítimo? Eu vi que tem gente nos assistindo nas aulas aqui do GG, em tudo que é lugar
do Brasil. O marítimo é aquele cara que trabalha embarcado, trabalha no barco dele, seja vendedor de peixe, seja o cara que faz transporte de barco, seja o cara que trabalha na balsa, ele é um marítimo. Onde que vai ser o domicílio do marítimo? Já vi questão de prova dizendo que o domicílio do marítimo é onde o barco estiver atracado. Tá errado. O domicílio do marítimo é onde o navio estiver matriculado. Matriculado. E o do preso? Esperamos, né, que o preso esteja na cadeia, né? Então, o lugar onde ele está cumprindo a pena. Essas pessoas aqui não têm conversa. Elas podem escolher o domicílio voluntário delas aonde elas quiserem, mas elas vão ser encontradas nesse lugar, porque elas são mais encontráveis do que outras pessoas. Elas são mais encontráveis porque elas são pessoas que passaram no concurso público, por exemplo, ou são pessoas que precisam de uma proteção maior, como o incapaz, ou são pessoas que estão sob a proteção do Estado, como o preso. Essas pessoas, então, são mais localizáveis. Até aqui eu tenho certeza que a parte de domicílio está bem ok, está conseguindo entender, né? Aí o artigo 77 ele vai trazer mais um domicílio especial aqui, que é do agente diplomático do Brasil, e aqui é uma regra mais específica de direito processual. Não acho que vai cair na tua prova, mas para não dizer que não falei de flores, né? Então, o agente diplomático no Brasil, que ele recebeu um processo no estrangeiro e ele alegar que deveria ter sido recebido no Brasil, ele pode receber tanto no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde ele esteve, tá? É isso sobre domicílio. É fácil, né? É fácil. Só tem que saber onde é o domicílio necessário aqui e saber o conceito de domicílio, saber que as pessoas podem ter domicílios voluntários, profissionais ou o que a gente já viu aqui no artigo 76, que é o domicílio necessário, tá? Bom, eu falei para vocês que eu pulei aqui na apostila a parte da pessoa jurídica, mas eu não preciso dos artigos da pessoa jurídica para te ensinar a pessoa jurídica. Afinal de contas, é muito tranquilo ensinar isso aqui da pessoa jurídica. Pode deixar, por favor, para mim, Betinho, na parte onde aparece mais eu do que o quadro, porque agora não vamos usar muito quadro, não. Estamos quites quando eu falo de pessoa natural ou pessoa física? Sabemos a teoria das incapacidades? Sabemos a teoria, sabemos quem é absoluto, quem é relativamente capaz? Sabemos o que é emancipação? Sabemos como pode ser feita a antecipação da maioridade? Sabemos tudo isso? Beleza pura. Como diria lá na minha terra, beleza, tia Tereza. Agora a gente vai falar de pessoa jurídica. E o que é pessoa jurídica, se não uma invenção da pessoa natural? A pessoa natural, ela inventou a pessoa jurídica para, de certa forma, blindar o patrimônio de uma pessoa natural. Amigos, As pessoas jurídicas, elas podem ser uma união, uma junção de pessoas com fins lucrativos ou não. Pode, né? Então imagine que a gente resolve fazer aqui na empresa a união de todas as pessoas que estão aqui em prol de um movimento que vai ser para aprovar alunos em concurso público. Então a gente monta a associação dos funcionários do GG Concurso. Essa associação tem fim lucrativo? Não. Ela só quer melhorar as condições de trabalho, ela quer comprar uma sede campestre, ela quer botar uma piscina aqui no GG, como se desse, né? A gente está num prédio. Mas ela não tem fins lucrativos. Essa pessoa jurídica, ela serve para unir a vontade de todas essas pessoas naturais, mas sem fins lucrativos. Anota no teu material que a modalidade de pessoa jurídica sem fins lucrativos é uma associação. 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 É uma associação, é uma junção de pessoas. Agora, todas as outras formas de pessoa jurídica, à exceção de fundação, que a gente vai trabalhar melhor também, elas podem sim ter fins lucrativos. E aí vai ser sociedade, que isso vai estar lá no direito comercial, nem está no direito civil, vai ser SA, vai ser outras formas. Mas as disposições são as mesmas, tá? E o que eu quero trabalhar contigo são as disposições gerais. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como surge a personalidade jurídica de uma pessoa natural? Você me disse daí, com o nascimento com vida. E agora eu te pergunto, como surge o nascimento de uma pessoa jurídica? Essa vai ser a pergunta da tua prova. Essa vai ser a pergunta da tua prova. Eu recebi até uma ligação aqui da banca dizendo que essa vai ser a pergunta da tua prova. A pessoa jurídica nasce a partir de... Fecha teu olho e imagina que tu está na prova. Alternativa A, assinatura do contrato social. Alternativa B, declaração de vontade das partes de que querem manter uma pessoa jurídica.
Alternativa C. Do registro do contrato social no órgão competente, no caso, na junta comercial. É isso. É isso. A pessoa jurídica nasce a partir do registro dela na junta comercial. É aí que nasce a pessoa jurídica. Tudo que acontece antes disso não foi uma pessoa jurídica. Ah, Jânio, mas eu tenho um amigo que ele vende relógio celular no centro lá, ele indica aqui, ó, esse aqui, ó, quer comprar aquele ali, tem que comprar aqui, ó, tem o celular, tem relógio, vende relógio de ouro por R$30. E ele tem uma empresa no centro e ele vende. E ele nunca registrou na junta comercial. Ele não é, pro direito civil, uma pessoa jurídica. Ele não é uma pessoa jurídica, porque pro direito civil, a pessoa jurídica nasce a partir do registro na junta comercial. É isso que vai fazer com que duas pessoas naturais blindem o seu patrimônio, por exemplo, e se transformem em uma pessoa jurídica. E as espécies de pessoas jurídicas são as mais variadas. Eu falei para ti da associação, que é a união de pessoas. Você vai ver no material que eu vou disponibilizar para vocês que a fundação é uma associação de bens, é uma junção de bens que uma pessoa disponibiliza em prol de alguma coisa. Então imagina que eu sou uma pessoa muito rica e eu resolvo separar um pedaço do meu patrimônio para criar a Fundação Giuliano Tamagno de amparo às pessoas com vulnerabilidade social. Eu posso? Posso. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma parte do meu patrimônio e disponibilizando para uma fundação. Essa fundação não é uma reunião de pessoas, ela é uma reunião de bens. Anota no teu material, associação igual a reunião de pessoas, fundação igual a reunião de bens. Ou seja, eu pego vários bens, seja dinheiro, imóvel, carro, e eu pego esses bens todos, transformo eles em uma coisa só, que vai ser uma fundação. Essa fundação vai ter um administrador e vai ser fiscalizada pelo Ministério Público. Porque essa fundação precisa ter uma finalidade daquelas que estão previstas na lei, com objetivo de fomento à saúde, à educação, enfim, a nossa própria legislação vai definir quais são os objetivos de uma fundação. Mas a fundação é a dotação de bens livres em prol de alguma coisa. A associação, junção de pessoas. Fundação, junção de bens. Beleza? Essas são duas formas de pessoa jurídica. Duas formas de pessoa jurídica. E quando se cria uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica passa a ser uma pessoa. E se ela é uma pessoa, olha o que diz o artigo 2º do nosso Código Civil. Toda pessoa tem a aptidão de contrair direitos e obrigações. Ou seja, uma pessoa jurídica, ela pode contrair direitos? Sim. Ela pode ter obrigações? Sim. Inclusive, deixa eu fazer uma fofoca para vocês aqui. Tem uma decisão atual do Superior Tribunal de Justiça dizendo que uma pessoa jurídica ela pode sofrer uma indenização por dano moral e isso pode cair na tua prova, sabe por quê? Sabe quem é um dos maiores causadores de dano moral em pessoa jurídica? Bancos, porque faz o quê? Uma inscrição indevida de uma pessoa jurídica no órgão restritivo de crédito. Imagina que você escreve o GG Concurso no Serasa, dizendo que o GG Concurso é um mal pagador, sendo que essa inscrição é indevida, a gente não está devendo. Você gerou um dano moral, um dano para a imagem do GG Concursos. Então a pessoa jurídica ela pode inclusive sofrer dano moral. E esse dano moral é indenizável. O banco vai ter que indenizar se inscrever o GG Concurso indevidamente no Serasa. Ah, Jânio, mas se a inscrição for devida, se o GG está devendo e for inscrito, daí é uma inscrição normal, né? Daí tá tudo bem. Agora o que eu estou te dizendo é que se a inscrição for indevida, uma pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Tá claro para vocês? Beleza. Assim como as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, elas também são localizáveis. Olha o que diz aqui o nosso artigo que vai falar do domicílio. Pode voltar. Não, deixa aqui, baixinho, deixa aqui. Ó. Aqui, o artigo 75. Quanto às, e esse as com crase, né? Pessoas jurídicas, o domicílio é... E aqui deve ter dado um nó na cabeça de vocês, né? Porque tem assim, ó, União, Estados, municípios e demais pessoas jurídicas. Deixa eu tirar esse nó e desvendar esse nó. O que é a união? E quando eu estou falando união aqui, eu estou falando união com letra maiúscula, senão
Um grande contrato social onde todas as pessoas da sociedade conferiram poderes a uma pessoa para que essa pessoa nos represente. Neste caso, o presidente da República. A União, ela é uma pessoa jurídica, tem até CNPJ. Então, a União, ela é, sim, uma pessoa jurídica. O que é o Estado, se não a união de todas as pessoas que vivem naquele Estado que conferem um poder, uma procuração para que um governador administre tudo em prol daquelas pessoas? Então, o Estado também é uma pessoa jurídica. O que é um município, se não a união de todas as pessoas que moram em um município que vão no primeiro domingo de outubro às urnas e escolhem uma pessoa para ser o administrador daquela municipalidade e conferem a ele a procuração de prefeito. Concordam comigo que União, Estados, Distrito Federal e municípios são pessoas jurídicas que nós conferimos poderes para que tenha um representante? Tem até um conselho fiscal, obviamente que eu estou brincando, que seria o Congresso Nacional, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara de Vereadores. Então, é sim uma pessoa jurídica. E quando eu digo que eu tenho uma pessoa jurídica chamada União, a União, ela tem como domicílio o Distrito Federal. Os estados têm como domicílio as suas capitais. E o município tem como domicílio a sede da prefeitura. E aí o inciso 4º fala, as demais pessoas jurídicas, e aí é o GG, é a Gerdau, é a Marco Polo, é a Rede Globo, todas as pessoas jurídicas que existem no Brasil, é o lugar onde funciona a sua respectiva diretoria e administração, ou onde eles elegerem um domicílio especial no seu estatuto ou nos seus atos constitutivos. Então imagina que o GG está presente em todos os municípios do Brasil e a gente resolve que a sede do GG Concursos vai ser na cidade de São Paulo. O Betinho tá só no bico do Vini que tá gazeando o trabalho aqui, ó. Tá, pegamos aqui ao vivo, agora 11 horas e 43 minutos, o Vini matando o trabalho, o Betinho pegou ele na tampinha aqui. O Betinho é gestor de uma galera aqui, tem um aqui que tava destoando aqui, o Betinho já deu um olhar 43 para ele aqui, um tiro de 48 e voltou pro trabalho dele lá, não pude deixar de anotar isso. Então, pessoas jurídicas também são localizáveis, e essa é mais fácil, né? Porque onde é que é o domicílio da pessoa jurídica? É só olhar no estatuto, no contrato social, tá aqui, ó, eles escolheram Porto Alegre, beleza, fica mais fácil de localizar pessoas jurídicas, tá? Então tá aqui o artigo 75 falando, essa transição veio na hora, hein? Pra gente fechar nossa aula de hoje, a gente já se alongou mais do que a gente gostaria e tá bom assim, né? A gente precisa falar de representação. O Código Civil, ele tem uma pretensão de ser um semideus. Olha só que loucura isso aqui. O Código Civil, ele faz com que a mesma pessoa possa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso salvaria, por exemplo, a vida do nosso amigo Vini, que está saindo aqui para fumar agora. Se, por exemplo, a gente estivesse sobre a égide do Código Civil, ele poderia sair para fumar e deixar alguém sentado na mesa dele com uma procuração para representá-lo. Isso faz com que a pessoa esteja em dois lugares ao mesmo tempo. Se alguém chega na mesa do Vini e diz assim, eu quero que abra aqui a pasta tal e me entregue o vídeo tal e só quem pode fazer isso é o Vini. E tem uma outra pessoa sentada na mesa dele. Essa pessoa vai fazer o quê? Eu tenho a procuração do Vini aqui, eu posso te entregar o vídeo. E enquanto isso, o Vini está lá embaixo fumando um cigarro. Ele está em dois lugares ao mesmo tempo? Sim. Reunião de condomínio. Vamos trazer para exemplos mais fáceis, né? Quem aqui nunca participou de uma reunião de condomínio? É um inferno. Todo mundo briga, todo mundo vira barraqueiro. E quando tu não pode ir numa reunião de condomínio e vai ter uma votação, por exemplo, para síndico, o que as pessoas fazem? Pegam procurações dos moradores e dizem, eu estou votando por mim, pela casa 2, pela casa 5 e pela casa 7. Ou seja, eu tenho procuração dessas pessoas. Então o cara da casa 7 está no trabalho dele, mas também está votando na reunião de condomínio. O da casa 5 está na praia e está votando na reunião de condomínio, porque tem alguém representando essa pessoa. Isso é a representação. E esses poderes de representação, eles podem ser conferidos por lei, ou seja, existe uma lei que diz que o governador eleito representa todo o estado. Não precisa de uma procuração, cada um do estado vai lá e dá uma procuração para o governador. Não, existe uma lei que diz. Ou pelo interessado. Não existe nenhuma lei que diz que os vizinhos vão se representar, né? Então daí vai ter um documento chamado procuração. Então,
Essa ideia de representação faz com que uma pessoa jurídica tenha mais de um representante, ou que eu, quando contrato um advogado, o advogado me represente em juízo. Quando eu vou comprar um imóvel, eu entrego uma procuração para o corretor e ele vai lá e me representando visita os imóveis, pode até fechar o negócio. Quando eu vou comprar um carro, eu entrego uma procuração para o lojista e ele vai lá e faz a transferência para mim. Tudo isso pode acontecer. Então, isso é a figura da representação, tá? Aí diz o artigo 117. Salvo, e salvo é sinônimo de exceto, tá? Exceto se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. O que é isso? Imagina que eu dou uma procuração para o Betinho vender o meu carro. E eu digo, Betinho, vende o meu carro por 10 mil reais. O Betinho vai lá, olha o carro e pensa, bom negócio. Vou fazer um negócio comigo mesmo. E aí ele compra o carro com a procuração que ele tinha para vender. Ele pode? Regra geral, não. Mas, se eu permitir, pode. Então diz ali o artigo 117. Salvo se for permitido, é anulável um negócio jurídico celebrado consigo mesmo. Tá? Assim como vai ser anulável, imagina que eu dei um... Vou tentar trazer exemplo sempre da vida real para ficar mais fácil, tá? Imagina que eu dei poderes para alguém comprar um carro para mim até 20 mil reais. Dei uma procuração para ele comprar um carro para mim até 20 mil reais. Entreguei para ele essa procuração. Ele chegou numa loja, o cara falou, tem esse carro aqui, mas ele custa 22 mil reais. E aí ele fala, eu tenho uma procuração, tá aqui a procuração, eu quero comprar esse carro. E aí, com essa procuração, ele está me representando, certo? Quem que é obrigado a pagar o valor do carro? Eu. E aí eu te pergunto, eu sou obrigado a pagar os 22 mil ou eu sou obrigado no limite da procuração? A regra é que esse negócio jurídico ele pode ser anulável, salvo se eu achar que é um bom negócio e aí eu pago os 22 mil. Mas, regra geral, as pessoas ficam limitadas aos limites da procuração, tá? Então tá ali, ó, é anulável um negócio jurídico que pelo representante em conflito de interesse com o representado e etc, tá? Então tem esses prazos aí. Os requisitos e efeitos da representação legal são estabelecidos nas normas respectivas, os da representação voluntária na parte especial desse código. Ou seja, existe regras de representação que vão estar dentro do Código Civil e regras de representação que vão estar nas leis. Isso lá o direito administrativo vai regulamentar muito. Então, o presidente de uma autarquia, existe uma lei que cria aquela autarquia e naquela lei diz que o presidente já tem poderes de representação. Então ele não precisa de uma procuração. Tá certo? Então essa ideia de representação é alguém estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Para a gente fechar isso, eu só queria que vocês anotassem uma coisa aqui que é muito importante, tá? Existe uma coisa, e eu juro que a gente está agora, olha só, agora falta 4 minutos para acabar essa aula, tá? Anotem isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte, aqui, ó. É que tá ruim minha caneta aqui. Anotem a palavra subestabelecimento. Subestabelecimento. Eu não sei como é que escreve, vai no Google. Subestabelecimento. Subestabelecimento. O que é um subestabelecimento? É quando alguém que tem uma procuração e ele resolve subestabelecer para outra pessoa. É como se fosse uma escadinha. Imaginem, eu acabei de falar para vocês que o Betinho é chefe do Vini, certo? Imaginem que eu digo assim, ó, Betinho, eu tô te dando uma procuração aqui para te comprar um carro para mim de até 20 mil reais. E o Betinho, tô cheio de coisa para fazer hoje, quer saber? Eu vou mandar o Vini. Ele é chefe do Vini, ele pode fazer o que ele quiser, né? Aí ele diz assim, vou mandar o Vini. E aí, eu preciso dar uma procuração pro Vini? Não, o Betinho vai fazer o quê? Um subestabelecimento, ou seja, todos os poderes que o Betinho tem, ele vai estar entregando também pro Vini. E essa responsabilidade é dele. Então, o subestabelecimento é quando alguém que tem uma representação e entrega essa representação para outra pessoa. Esse subestabelecimento, ele pode entregar todos os poderes ou parte dos poderes. Ele pode dizer, Vini, estou te dando um subestabelecimento aqui para ti só olhar carros para mim até 20 mil reais. Aí tu vai fazer uma peneira e vai selecionar 3, daí eu vou lá e vou olhar só os 3 e aí eu compro. Pode? Pode. Subestabelecimento pode ser parcial. O Betinho tinha poderes de olhar, comprar, vender, vistoriar, e ele resolveu passar para o Vini o poder só de olhar. Ele fez o quê? Um subestabelecimento. E aí, então,
otimiza o trabalho dele, tá certo? O subestabelecimento não precisa ter consentimento de quem entregou a procuração, não precisa ter consentimento. Mas eu posso colocar na procuração que é vedado subestabelecer, e aí se torna uma procuração personalíssima para essa pessoa que está recebendo. Show? Com isso, galera do bem, a gente passeou por vários institutos aqui do direito civil. Eu tenho certeza que vocês conseguiram ter uma noção de coisas que talvez nunca tinham visto na vida, que para muita gente que está na faculdade isso é difícil. A gente fica pelo menos numa faculdade 2 semanas trabalhando esses assuntos aqui, vocês viram eles em sei lá quanto tempo foi essa aula, 1h30 talvez, 1 hora e pouquinho, 1h20, 1h10. Então, eu tenho certeza que são assuntos novos, desafiadores, mas ainda assim deu para entender o objetivo do que a tua prova pode colocar. Eu sempre fiz questão de trazer nuances de banco junto com os exemplos da nossa aula aqui, tá certo? De novo, lá no meu Instagram eu fico à disposição para tirar dúvidas sobre essa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai se encontrar em outros episódios por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.